Imagine acordar todos os dias com palavras que ferem como golpes, vivendo um pesadelo dentro das paredes da própria casa. Imagine ser aprisionada em um ciclo vicioso de violência, onde a esperança se esvai a cada agressão. A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Essa estatística assustadora revela uma dura verdade que acontece dentro dos lares brasileiros. Mas a violência não se limita apenas aos atos físicos. Ela se manifesta em formas sutis e devastadoras. Violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. No entanto, a história a seguir transcende a dor e se torna uma batalha pela justiça e pela mudança. Ela personifica a coragem e a resiliência de tantas mulheres que, apesar de todas as adversidades, encontraram forças para lutar e romper as correntes do silêncio. A história a seguir transcende os limites individuais e se torna um símbolo de luta e resiliência. E também serve como um lembrete poderoso de que a violência contra a mulher é crime e que nós não vamos deixar ficar barato. A mulher que desafiou o Estado. Na década de 1970, uma mulher que ainda estava na faculdade conheceu um rapaz que acreditava ser o amor da sua vida. Ele não era brasileiro, mas seu jeito e sua cultura encantavam essa mulher cada dia mais. Ele era carinhoso, atencioso e muito inteligente. Era o sonho de toda garota. Esse homem era Marco Antônio Heredia Viveiros. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta, porém, isso durou apenas até o casamento. Após o nascimento da primeira filha, eles se mudaram para Fortaleza e seu marido começou a ficar diferente e ela não entendia o porquê. Quanto mais ela se esforçava, mais a situação piorava. E foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando Marco conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissionalmente. Ele agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo era constante, a tensão era diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes e formou-se assim o ciclo da violência. Um ciclo de 4 etapas que já é quase um padrão característico que ocorre em muitos relacionamentos abusivos. Primeiro, cria-se um aumento de tensão no relacionamento. Isso quer dizer que acontece um aumento na quantidade de brigas. Segundo, acontece o ato da violência em si. Terceiro, depois da violência, o agressor fica com um sentimento de arrependimento, que é característico da terceira fase. Quarto, e por fim, o agressor costuma ter um comportamento carinhoso para tentar recompensar o dano que foi causado. Ah, e talvez você reconheça a mulher dessa história, pois essa guerreira também é conhecida como Maria da Penha. Sim, é a precursora de uma das leis mais famosas do Brasil. Após passar pela primeira experiência de violência, Maria poderia ter dado um fim naquele relacionamento por ali mesmo, mas ela não o fez. E foi nesse momento que Maria da Penha havia cometido o pior erro da sua vida. O nefasto crime. Na esperança de uma mudança real por parte do marido, ela resolveu dar mais uma chance para o companheiro e tiveram juntos sua terceira filha. E no ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia, e como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura máter e destruição de 1/3 da medula espinhal, além de outros ferimentos físicos e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, Maria voltou para casa após ter passado por diversas cirurgias, internações e tratamentos. Ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças
peças do quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Primeiro, ele criou o aumento de tensão no relacionamento, isso sendo feito através de brigas e discussões. Depois, houve o ato da violência em si, que foram caracterizadas pelas primeiras agressões. Depois, quando bateu o arrependimento e, consequentemente, o comportamento carinhoso, Maria da Penha resolveu dar mais uma chance, o que reforçou esse comportamento agressivo em Marco. Ou seja, Maria da Penha havia passado exatamente pelo ciclo da violência. Cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída de casa sem que isso pudesse configurar abandono de lar. Assim, não haveria o risco de perder a guarda de suas filhas. A luta por justiça. Mesmo já tendo bastante, ainda faltava mais uma guerra a vencer, e essa guerra era contra o Estado. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez, a sentença não foi cumprida. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Em 1998, após chamar a atenção de órgãos internacionais, então Maria conseguiu levar seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que responsabilizou o Estado brasileiro por negligência e omissão. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. E devido à sua persistência e luta, o caso contra Marco foi reaberto e ele foi novamente julgado e condenado em 2002. Hoje, longe do ex-marido, a sua vida mudou, mas para isso a jornada foi longa, sofrida e quase lhe custou a vida. A história de Maria da Penha é um marco na luta contra a violência doméstica no Brasil. Sua coragem e determinação abriram caminho para transformações significativas em nossa sociedade. Em sua batalha por justiça, ela não apenas obteve uma vitória pessoal, mas também inspirou a criação de uma lei em seu nome, a Lei Maria da Penha, uma lei que foi sancionada em 2006 e que já serviu como um instrumento jurídico crucial na proteção das mulheres vítimas de violência. Ela estabelece medidas de prevenção, assistência e punição aos agressores, além de promover a conscientização sobre a violência doméstica e familiar. Hoje, a Lei Maria da Penha é um símbolo na luta pelos direitos das mulheres e um lembrete poderoso de que a violência contra a mulher é inaceitável e deve ser combatida em todas as suas formas. Ela representa um avanço significativo na busca por um futuro livre de violência, onde todas as mulheres possam viver com segurança, dignidade e igualdade. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito e é fundamental que continuemos a fortalecer os mecanismos de proteção, promover a conscientização e apoiar as vítimas de violência doméstica. Cada pessoa tem o direito de viver uma vida livre de violência e medo, e é responsabilidade de todos nós construirmos uma sociedade que respeite e proteja esse direito fundamental. Mas agora que você já terminou de assistir a história completa da Maria da Penha, que tal eu te contar uma verdade avassaladora sobre o padrão de beleza que é imposto pela nossa sociedade? Então se inscreva no canal e assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Obrigada por me acompanhar até aqui, e esta é a Bíblia da Mulher.